Bom dia, irmãos. Vamos iniciar o culto ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai de amor, Deus de bondade e misericórdia, queremos te render graça, Pai, por esse dia. Agradecer, Pai, porque pela tua bênção, Pai, tua providência, pela tua misericórdia, Pai, o Senhor mesmo é que nos trouxe, Pai, a tua casa nesta manhã. Queremos te louvar, ó Pai, porque o Senhor tem movido nosso coração para estarmos aqui, ó Deus. Queremos te suplicar a Deus, o Senhor perdoe os nossos pecados, ó Deus. Que o Senhor limpe, Pai, o nosso coração. Perdoe, ó Pai, naquilo que ainda temos falhado contra Ti, ó Deus. Tem compaixão de nós, ó Pai, para que possamos ter mais amor, ó Pai, pela Tua palavra, mais amor pela Tua santa lei. Para que tenhamos, ó Deus, somente o desejo de viver colocando em prática aquilo que o Senhor espera, Pai, aquilo que o Senhor determinou que devemos fazer, ó Deus. Tem compaixão de nós, ó Deus, que Teu Santo Espírito, ó Pai, possa mortificar os pecados do nosso coração, que nós possamos, ó Pai, buscar mais a Tua palavra, buscar mais a Ti em oração. Temos, ó Pai, o desejo de estarmos em Tua casa para ouvir, ó Pai, a mensagem da Tua palavra, Deus, para ler a Tua palavra, cantar salmos a Ti, para que possamos, ó Pai, alimentar o nosso espírito, ó Deus, e assim podemos resistir às tentações, ó Pai, que certamente, ó Pai, temos que enfrentar a todos os dias em nossas vidas, ó Senhor. Queremos também te pedir, ó Pai, que o Senhor abençoe aqueles que não poderiam estar aqui nesta manhã, ó Deus, aqueles que estão enfermos, que o Senhor, pela Tua misericórdia, ó Pai, possa curá-los, ó Deus, para que possam estar de volta, ó Pai, em Tua casa, Senhor. Abençoe nosso irmão presbítero Francisco, tem misericórdia, ó Pai, da sua vida, nessa enfermidade que acomete, ó Pai, tão séria, que debilita tanto, ó Pai, o Teu servo. Tem compaixão, ó Deus, para que ele possa, ó Senhor, continuar firme, ó Pai, na Tua santa palavra, nos Teus caminhos, ó Senhor, confiando na Tua soberania, ó Pai, sobre a sua vida. Tem misericórdia, ó Pai, também de toda a família, certamente, ó Pai, também sofre com essa enfermidade, para que possa, ó Pai, ser confortados e consolados por Ti, ó Deus. Também queremos pedir pelo jovem Josafá, que você possa abençoar, ó Pai, a sua vida, na sua recuperação, depois daquele grave acidente. Tem misericórdia, ó Pai, desse jovem, ó Deus, e também converte, ó Pai, a sua alma, ó Senhor, resgata-o do império das trevas, ó Senhor. Que ele possa, de Deus, nesse momento, ó Pai, de aflição pela qual ele tem passado também, ó Deus, na sua recuperação, que possa, Pai, se lembrar de Ti, que possa, Pai, ver o exemplo do seu pai, que é cristão, ó Deus, e que possa, Pai, se converter ao Senhor, que possa se reconhecer, ó Deus, como um pecador que precisa de salvação, ó Deus. Também queremos pedir, ó Pai, pelo pai de Hélio, que agora está fazendo a cirurgia, ó Deus, do transplante. Tem misericórdia, ó Pai, para que possa correr tudo bem. Abençoe, ó Pai, o Teu servo. Tem misericórdia, ó Deus, para que ele possa, ó Deus, para que a cirurgia seja bem sucedida, Deus, e que assim, ó Pai, o problema de saúde seja solucionado, ó Pai, com essa cirurgia. Abençoe, ó Pai, os médicos, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que envolve essa cirurgia, ó Deus, para que seja bem sucedida para a glória do Teu santo nome, ó Senhor. Também queremos pedir, ó Pai, pelo pastor Adilson, o Senhor tem misericórdia, ó Pai, de sua vida, confortando, ó Pai, consolando. Também, ó Deus, nessa enfermidade aqui pela qual ele tem passado. Tem misericórdia, ó Pai, para que ele possa, ó Deus, sempre confiar no Senhor, ó Deus, em todos os momentos, seja qual for a situação e o problema, ó Deus, pela qual está passando, ó Deus, que ele possa confiar sempre em Ti, ó Deus, confiando na Tua soberania, sabendo, ó Pai, que o Senhor governa todas as coisas, que nada faz do Teu controle e que o Senhor tudo faz para a glória do Teu santo nome, ó Senhor. Também queremos te pedir, ó Pai, para aqueles irmãos, ó Pai, pessoas que não estarão aqui nesta manhã, porque não tem mais sentido o desejo de estar, ó Pai, aqui em Tua casa. Tem misericórdia, Deus, para que possam se arrepender, para que possam, ó Pai, voltar para a Tua casa, possam voltar, ó Pai, para o Teu aprisco seguro. O único lugar, ó Deus, onde há salvação, Senhor, é debaixo das Tuas asas, ó Pai, debaixo do Teu sangue poderoso, ó Deus. Tem misericórdia para que esses queridos, ó Pai, possam se lembrar dos votos que fizeram, das mensagens, ó Pai, que já ouviram, e que possam, Pai, se arrepender dos seus maus caminhos, ó Deus, e possam voltar ao Senhor. Tem misericórdia para onde quer que estejam, que possam, Pai, ser tocados por Ti, pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, e possam voltar para a Tua casa, ó Deus. Queremos também te pedir, ó Pai, para o nosso pastor que está viajando, o Senhor possa abençoar, ó Pai, a sua vida, o trabalho que ele está fazendo ali em Minas Gerais. O Senhor possa, Pai, abençoá-lo, ó Pai, que ele seja um instrumento, ó Deus, para a pregação da Tua santa palavra, ó Deus. E guarde também o Senhor na viagem de volta, que possa, Deus, retornar para a sua casa em segurança, ó Pai, debaixo do Teu cuidado. Queremos também te pedir, ó Pai, pelos trabalhos em Pojuca e em Itapuã. Pedir que o Senhor abençoe, ó Pai, os trabalhos ali, os irmãos que estão à frente, que possam, ó Pai, continuar, ó Deus, pregando a Tua palavra de maneira fiel, sem desanimar, ó Deus, confiando que o Senhor
Governa, Pai, a igreja, o Senhor que é o rei da igreja, e assim, ó Pai, possamos confiar de que no tempo apropriado o Senhor irá, ó Pai, providenciar os frutos, ó Pai, para a sua própria igreja, ó Senhor. Somos apenas instrumentos teus, ó Pai, e que temos feito aquilo que o Senhor requer de nós, ó Pai, que é pegar a tua palavra. E abençoe, ó Pai, para que possamos perseverar dessa maneira, ó Deus, pegando um evangelho fiel, sendo instrumento teu, ó Deus, para que a tua igreja, ó Pai, possa crescer em nossa cidade, ó Senhor. Bem, queremos, ó Pai, te suplicar que o Senhor abençoe também as nossas autoridades, ó Pai, que possam, Deus, em primeiro lugar, ó Pai, por ti, que possam, Deus, entregar seu coração a ti, ó Deus, para que possam governar o nosso país, ó Deus, de acordo com a tua palavra, Deus, para a glória do teu nome, que possam reconhecer que toda a autoridade que tem foi o Senhor mesmo quem os deu. Tem misericórdia, ó Pai, temos visto tantas leis que contrariam a tua palavra, ó Senhor, tem misericórdia da nossa nação, e nos socorre, ó Deus, e abençoe, ó Pai, para que possa haver uma transformação em nossa nação, ó Deus, pela pregação da tua palavra, que nossos corações sejam, ó Pai, por ti, para que possamos viver, ó Pai, para a glória do teu nome, ó Senhor, e assim em toda a nossa nação, ó Pai, seja governada, Pai, por ti, ó Deus, e possa haver uma transformação em nossos corações, ó Pai, não por uma revolução, mas pela pregação da tua palavra, Deus. Tem compaixão de nós, ó Senhor, de nossa nação. Queremos te dar graça, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, te louvar, ó Pai, pelas infinitas bênçãos, ó Pai, que o Senhor tem nos dado, Deus, pelo pão de cada dia, pela casa que temos, pela saúde, pelo trabalho, de onde tiramos nosso sustento, ó Pai, de acordo com a tua palavra. Queremos te render graça, Pai, porque temos a certeza, ó Pai, de que temos recebido de ti muito mais, ó Pai, do que precisamos, muito mais aquilo que nós merecemos, ó Senhor. Por isso nós te demos graça, ó Pai, e louvamos o teu santo nome. Deus, o culto que vamos prestar a ti, ó Deus, tem misericórdia para que possamos fazê-lo com o único propósito de glorificar o teu santo nome, ó Pai. Reconhecemos, ó Pai, que não somos nada, ó Deus, para estarmos, ó Pai, na tua presença, mas temos, ó Pai, a certeza de que o Senhor aceita, ó Pai, nosso louvor, nossa adoração, pela mediação de Jesus, nosso Salvador. Abençoa, Pai, de maneira especial o pastor que vai nos fazer a mensagem nesta manhã. Usa, Pai, o teu servo para a nossa edificação, para a nossa exortação, para que possamos, Pai, ser edificados, ó Pai, e assim nossa Pai, seja transformada pela pregação da tua palavra. Que ele seja, Pai, um instrumento teu, ó Deus, para a nossa edificação nesta manhã. Por isso nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor, livro de Salmos, capítulo 119. Vamos ler os versículos de 49 e 64. Salmo 119, a partir do versículo 49 até o versículo 64. Eu peço que a igreja se coloque de pé para fazermos a leitura da palavra do Senhor. Salmo 119, a partir do versículo 49. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim. Todavia, não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome e observo a tua lei. Tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece de mim segundo a tua palavra. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Laços de perversos me enleiam. Contudo, da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças. Por causa dos teus retos companheiros, sou de todos os que te temem, dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Amém. A igreja pode sentar. Vamos agora ao Salmo 101. Cantarei a justiça de Deus, o meu Senhor. Também tua bondade, a ti eu cantarei.
sabiamente atentarei. Oh, quando tu virás ter comigo, ó Salvador, terei em minha casa sincero coração, diante dos meus olhos não porei coisa má. Odeio proceder dos que longe de ti vão, e nada dessas coisas a mim se pegará. Longe de mim esteja o perverso coração, e o mal que eu não conheço, tenha atenção ao que o segredo fala, calúnias de um irmão, eu o direi por sua presunção. Quem tem olhar alvo e soberbo coração, não hei de suportá-lo, nem o tolerarei. Não os teus olhos da terra os fiéis, para que sempre estejam na minha habitação. Procuro pra servir-me, comigo habitar. Quem anda em caminhos cheios de retidão, não enrique em minha casa o que é fraudador, e nem o mentiroso suporto avistar. Manhã após manhã, certo que vou destruir na terra os ímpios todos, pela raiz banir, e na cidade santa onde habita Jeová, de toda iniquidade bem limpa ficará. Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor, segundo livro das Crônicas, capítulo 32. Segundo livro das Crônicas, capítulo 32. Depois dessas coisas e desta fidelidade, Sennaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas, tentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Sennaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e taparam todas as fontes, como também um ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na
praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: Se corajosos, não temais, nem vos assusteis, por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, enquanto Senaqueribe, rei da Assíria, com todo o seu exército, sitiava Laquis, enviou os seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: Assim disse Senaqueribe, rei da Assíria: Em quem confiai vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Acaso não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo: O Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Assíria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: Diante de apenas um altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Acaso puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nação, nem rei algum pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de... Quanto ao menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos? Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: Assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram os servos em alta voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém, que está no muro, para os aterrorizar e os perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, homens dos homens. Porém, o rei Ezequias e Isaías, profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes dos chefes e os príncipes no arraial do rei da Assíria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Tendo ele entrado na casa do seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim, livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei, de modo que, depois disso, foi enaltecido à vista de todas as nações. Naqueles dias, venceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, se exaltou pelo que houve contra ele e contra Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, por se ter exaltado o seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. Teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância. Proveu-se de tesourarias para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda sorte de objetos desejáveis. Também proveu-se de armazéns para a colheita do cereal, do vinho e do azeite, e de estrebarias para toda espécie de animais e de redis para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muito numerosas possessões. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no... Quanto aos mais atos de Ezequias e às suas obras de misericórdia, eis que estão na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá. Descansou Ezequias com seus pais e o sepultaram na subida para os sepulcros dos filhos de Davi.
E todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe prestaram honras na sua morte, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o Salmo 103. Esqueci. Senhor, a minha alma e tudo que existe em mim, bendiga. Seu nome é santo, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Dos teus benefícios, não te esqueças de nenhum só. É Ele quem perdoa todas as tuas mais vis transgressões. Quem sabe de todas as tuas doenças, deu a vida da cova, salva, e a tua cabeça como a de bênção e amor. Em tua velhice, acumula de bens a fartar, de sorte que tua mocidade como águia se renovará. Justiça, o Senhor executa e julga a todos os oprimidos. Aos céus seus caminhos Deus manifestou. Seus feitos notáveis aos israelitas mostrou. Gracioso é Deus, paciente, benigno e compaixão. Para sempre se a ira o Senhor não conserva, nem censura para sempre. Não tem nos tratado conforme eu transgredi, nem Deus retribui, pois consoante requer nosso mal. Deus ama o que tem, qual sobre a terra se alteia o céu. E quanto Oriente e Ocidente se estão, assim Deus de nós afasta. Nos nossos pecados, tal Pai que do Filho tem dó. Assim, pois que temem, demonstra ao Senhor compaixão, pois Deus sabe a nossa estrutura, conhece que nós somos pó. Os dias do homem farão-se a relva, assim como a flor do campo. O homem floresce, mas desaparece também. Mas puxa o vento, que nele soprando está. Daí em diante não mais se conhece qual é o seu lugar. Desde a eternidade, a misericórdia segue a todos que temem justiça sobre as gerações. Mas todos que
Os teus lembram dos seus mandamentos e os cumprem também. Nos céus Deus estabeleceu o seu trono, seu reino domina tudo, e todas as coisas que grandiosos em força, que sua palavra cumpris. Grandes obras de Deus, todas elas assim executais. E vós, os exércitos seus, bendizei ao Senhor, vós os seus ministros, com a vontade quase bendizei ao Senhor. Vós todas as obras, em todo lugar bendizei, e todos domínio de Deus, sim, bendize minha alma ao Senhor. Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor, Evangelho segundo Mateus, capítulo 10. Evangelho segundo Mateus, capítulo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo chamado seus 11 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre dos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão. Porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos... Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a paz. Se, porém, não o for, tornem para vós outros a vossa paz. Se alguém não os receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. E como ovelhas para o meio de lobos, sede portanto prudentes, como prudentes e simples são as pombas. E aos tribunais, e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será de dizer, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. O irmão entregará à morte outro irmão, e um pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e o matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo saber como o seu mestre. Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais,
pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, digo à plena luz. O que se vos diz ao ouvido, proclamai-o. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos da cabeça estão contados. Bem valeis do que muitos, para todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem os da sua... Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Sua vida, quem por minha causa, achará. Que vos parece? Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um santo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Amém. Passo agora a palavra ao pastor Cláudio, que vai nos trazer a mensagem do Senhor nessa manhã. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, o nosso Rei maravilhoso, o Senhor da nossa vida, e rogar que nesta manhã Ele, por misericórdia e compaixão, alimente o nosso coração com a verdade, porque para isso aqui nós estamos, para ouvir a sua voz. Quero convidá-los então a abrirem as suas Bíblias no segundo livro de Samuel, capítulo de número 11. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 11. A partir do verso 1, acompanhe, por favor, a leitura. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seu Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou além. Uma tarde levantou-se do seu leito e andava passeando no terraço. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a veio e se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Os versículos que se sucedem são bem conhecidos, quero convidá-los agora a... O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande umas. Tinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seu gado e dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que veio a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isto
e pela cordeirinha restituirá 4 padeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu que fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Até aqui, vamos. Senhor, tem misericórdia de nós nesta manhã. Que o nosso coração, que está completamente transparente diante do Senhor, não se engane com o nosso próprio pecado, mas quebrante diante da tua face, busque, ó Deus, santificar-se na tua palavra, para obedecer os teus mandamentos, para te servir e te adorar em espírito e em verdade. Abençoa-nos e edifica-nos com a palavra que vem do alto. Que teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e conduza o nosso entendimento para sermos edificados por ti. É o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este momentos mais terríveis registrados na vida de um dos personagens bíblicos que Deus, através da história da redenção, registrou. É importante dizer logo de início que nós estamos lendo a narrativa de um fato que aconteceu na vida de um homem que foi conhecido como homem segundo. E desde o início eu quero trazer para a nossa reflexão, para os nossos cuidados, de que, a despeito de ser o que ele era, ele não estava imune às suas próprias fragilidades, às vicissitudes do seu coração, à soberba da vida, à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos. Estava Davi diante de algo que o tentara, e esta tentação o atraiu, a sua cobiça o fez consumar o pecado, e o pecado gerou morte. Este é o homem segundo o coração de Deus e fez o que fez. Por que isso aconteceu? O texto começa em que os reis iam para a guerra. Era um tempo que os junto ao seu exército, aos seus comandantes, para guerrear em nome da sua nação. Mas Davi, displicentemente, omitiu-se das suas responsabilidades e estava no palácio, no tempo em que os reis deveriam estar na guerra. Este mesmo Davi que escrevera: seja o Senhor rocha minha, que me prepara as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Agora estava ali Davi indolentemente no seu palácio, omisso das suas responsabilidades. Como se não bastasse, aquele mesmo Davi que por vezes escrevendo que desejava acordar a alva para buscar a face do Senhor, para meditar na sua lei, o quanto ele amava a lei do Senhor. Aquele mesmo Davi que procurava meditar na lei do Senhor dia e de noite. O mesmo Davi que nós acabamos de entoar um salmo, e coisa olhos, aproxima-se do pecado e fica contemplando aquela mulher a banhar-se, para que os seus olhos capturassem todas as suas paixões e incendiasse o seu coração. Aquele mesmo Davi, tão honrado, tão digno, que poupou por várias vezes, não pensou duas vezes em tirar a vida de um dos seus mais fiéis soldados. Este mesmo Davi, que por vezes estava-se diante de Deus, derramando o seu coração e a sua alma diante do Deus que tudo vê.
endurece o seu coração, aprofundando-se cada vez mais no domínio do pecado, trazendo estratégias de morte cruéis, premeditadas. Davi aproxima-se daquela varanda, admira aquela mulher e o seu coração é traído pelo pecado. É interessante nós observarmos que vários avisos foram dados para Davi. Vários avisos sinalizavam que ele poderia tomar outra decisão, tomar outra direção. Mas o pecado endurece o nosso coração, engana a nossa consciência e cega todo o nosso entendimento. Ele pergunta: quem é esta mulher? Ela era formosa, ele a desejou, mas o primeiro aviso veio: é a mulher de Urias, o heteu. Urias, um dos teus valentes. Isso já serviria de falo para ele perceber os laços do inimigo e as afastões da moça. Mas ele terá com ela e ela então vem a engravidar. Manda chamar Urias rapidamente, urgentemente. Como tirar um dos principais soldados da batalha, mas manda chamá-lo. Ele vem, ele se recusa a ir para a sua casa e deitar a própria esposa, porque ele era fiel ao seu senhor, ao seu exército, seus companheiros. Dorme nas portas do palácio. Mais um sinal que Davi não percebe. Seu servo teria na sua memória a sua própria fidelidade para com Deus. Mas Davi está cego, sensível. Aquele homem tão sensível às coisas de Deus está agora embrutecido e prepara um plano ardiloso, cruel. Escreve uma carta, uma sentença de morte e a entrega à sua vítima. E Urias leva aquela carta sem saber que ali estava decretada o seu homicídio. E entrega ao comandante do seu exército, a Joabe, e por meio daquela carta, Urias é morto. Pelas mãos de Davi, através das espadas dos seus inimigos. Como se não bastasse, tudo parece se resolver. Talvez de um ato generoso, de acolher a viúva, Davi toma aquela mulher como esposa e tudo vai muito bem. Tudo volta à paz no seu reino até que Natã o encontra. E como nós lemos no registro, traz uma história. E a única reação que Davi tem nesse contexto é exatamente em saber qual é a punição para tão terrível pecado. Porque ao ouvir a história daquele homem que perdera a sua cordeirinha, ele diz: tal homem é digno de morte, ele deve ser morto. Nisto estava certo Davi, porque o salário do pecado é a morte. E então Natã corajosamente diz: tu és esse homem. Não há aqui o registro do tempo e do que aconteceu, mas Davi possivelmente teve de olhos descortinados toda aquela história, agora olhando de uma outra forma. E ele não tem outra coisa a dizer senão: pequei contra o Senhor. E Natã diz: este Deus também te perdoou. Embora as consequências do pecado acompanhariam toda a sua história, tudo mais do seu reinado. Esses atos foram praticados pelo homem segundo o coração de Deus. Meus irmãos, a despeito daquilo que nós somos, ou dos cargos que ocupamos, ou da experiência que nós temos na casa de Deus, nós não estamos imunes às ações do inimigo, muito menos aos frutos do nosso próprio coração pecaminoso, de uma natureza caída, um coração que deseja o mal. Por isso nós não podemos nos aproximar das varandas das tentações e que os nossos olhos sejam cativados pela cobiça do coração. Jesus falou: se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Se os olhos forem maus, tudo será trevas.
trevas serão. Por isso, se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o, lança-o fora. E Davi estava ali nas varandas, contemplando, alimentando-se, inflamando seu coração pela cobiça. E por que nós precisamos nos aproximar tanto do pecado? Precisamos transigir com coisas perigosas, porque o pecado, uma vez... Porque trabalhamos nos limites, porque corremos tão próximos das fronteiras das nossas próprias paixões, porque a despeito de tantos avisos, de alertas, ainda nos sentimos muito seguros de nós mesmos. E por soberba, vaidade e arrogância nos achamos fortes, experientes, capazes de reverter a situação. E sem perceber, somos endurecidos pelo engano do pecado. E por ele somos tentações. Consumamos o pecado. Precisamos aprender com este registro que mesmo Davi, o homem segundo o coração de Deus, caiu terrivelmente pelas suas próprias paixões. Gravemente. Quem pensa estar de pé, veja que não caia. Alerta-nos a palavra. Jovem, Senhor, mulheres, antes, todos nós somos pecadores e ainda vivemos sob a influência do pecado e não podemos transigir, não podemos brincar com coisa tão séria. Mas Davi também abre as brechas para tudo isto, eximindo-se das suas responsabilidades. Como o rei deveria estar na guerra. O rei tinha uma representação significativa no meio do seu povo. Lembremos de Saul, temeroso, acovardado diante dos desafios de Golias. Todo o seu exército associa-se a ele e ninguém se prontifica a enfrentar Golias. E foi esse mesmo Davi, um jovem pastor, que tinha experiências grandiosas com o seu Deus. Enfrentaram o urso, o leão e os mataram. Quando ele percebe com discernimento espiritual que o povo precisa de um rei forte para ser forte. Ele diz, quem é este incircunciso que está zombando Deus? E ele faz o que o rei deveria fazer, mas agora ele não faz o que o rei deveria fazer. E da mesma forma, muitos de nós estamos ausentes de cumprir o nosso papel, o nosso propósito que Deus nos estabeleceu. É o tempo em que os pastores têm que estar lendo a palavra, estudando e meditando a palavra, orando, quebrantados diante da palavra, o seu coração pregar com temor, com zelo, com responsabilidade, todo o desígnio de Deus, para alimentar as ovelhas que foram colocadas na sua responsabilidade, para tratá-las, exortá-las, discipliná-las, cuidar de cada uma delas. É tempo dos pastores assumirem seus púlpitos para o aconselhamento, para a exortação, para o reto ensino. E no tempo que os pastores se ausentam de fazer aquilo que foram vocacionados para fazer, há fragilizações nos seus corações. São traídos pela prosperidade, pelo materialismo, pelo pragmatismo e por todas as coisas que corrompem o coração vaidoso de Deus. Em buscar o Senhor, viverem segundo a sua face, meditarem na sua palavra, se afastarem desse mundo, olhar para o lado alto. É tempo que os presbíteros devem estar preparados para ensino. Também pastorear o rebanho de Deus, que Deus comprou com o seu próprio sangue. É ter levantarem como liderança, como modelo do rebanho, homens cordados, ficadores, que governam a própria casa, que governam a casa de Deus. E quando esses assumem das suas responsabilidades, as tragédias entram nas igrejas, nos palácios, como entrou na casa de Davi. É tempo dos pais reassumirem o seu papel, de educarem os seus filhos no temor do Senhor, dos maridos de amarem a sua esposa como Cristo amou a igreja. É dos pais assumirem o governo da sua casa, não permitindo que o inimigo lance setas, e o inimigo que os seus
filhos. E nem que as coisas coloridas deste mundo cativem o coração da sua família. É tempo dos pais assumirem a sua responsabilidade, trazendo unidade à sua casa, restaurando a comunhão, o lar, o culto doméstico. E na omissão dos pais, o inimigo entra em contrabrechas. As drogas estão matando as famílias. Tomarem o seu papel de auxiliadoras idôneas e acompanharem os seus lideranças por ela. É tempo da família retomar o seu lugar na igreja dos santos. Famílias estruturadas, que servem de exemplo. Famílias que nos atraem, nos cativam, nos acolhem. Porque somos todos com muitas coisas, ausentando-nos das responsabilidades espirituais para as quais fomos chamados. Como Davi fugindo das nossas responsabilidades. Casa de Deus. A agenda é cheia, por certo. Vestibular, cidade, mestrado, emprego, muitas coisas. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as chadas. Não deixem de congregar, como é costume de alguns, diz a palavra. E quantos estão em casa, indolentes, quando estão ausentes da comunhão dos santos, meio de graça, meio para a edificação, para o crescimento, para o amadurecimento deles e da igreja, do corpo de Cristo, do qual fazemos parte. É tempo de voltar à palavra, de amar a palavra de Deus, meditar nela dia e noite. Em voz a palavra de Cristo. E o que é que tem habitado a nossa mente e o nosso coração? Temos sobrecarregado de coisas más, vis, torpes, superficiais. E a Bíblia fala tudo que é de tem virtude, se há louvor, tudo que é verdadeiro, que é puro, seja isto que ocupe o vosso pensamento. É tempo de voltar à palavra, à meditação, à devocional, à oração. Não somos fortes o suficiente quanto pensamos. Mas como eu disse no início, este homem, segundo o coração de Deus, foi capaz de fazer tudo isso. Mas eu não posso deixar de terminar dizendo homem segundo, porque se arrependeu de tudo isto. E com genuíno arrependimento quebrantou-se diante de Deus, reconhecendo que ele era o único capaz de restaurá-lo e de salvá-lo. Do que Davi para Natã era exatamente o que poderia ter acontecido. Este homem deve ser morto. Você é este homem. Deus conhece o nosso pecado. Deus sabe quem nós somos. O livro de Hebreus diz que todas as coisas estão patentes diante dos olhos daquele que tudo vê. E que haverá de pedir prestação de contas. Nós sabemos do que temos feito ou do que temos deixado de fazer, de uma coisa ou de outra, que está contrário à vontade de Deus. E Deus tem toda a autoridade para dizer: tu és este homem. E este homem deve ser morto. Porque se pecar, certamente morrerás. Quando Adão pecou, ele tinha toda a capacidade, a plena capacidade de obedecer a Deus, mas ele preferiu voluntariamente, resolutamente, desobedecer. E pecou e morreu. Mas quando Davi escreve o Salmo de número 51, ele clama: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade,
e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que os ossos que esmagastes exultem. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Será que isto era possível? Para Deus, sim. Por quê? Porque Davi contemplava uma promessa. O teu trono eu o estabelecerei para. E muitos dos seus salmos foram escritos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, para aquele que de fato assumiria o trono de Davi. Capaz de vencer o pecado totalmente e puro, ser o perdoador daqueles que não resistiram às suas próprias paixões. Lá no Evangelho de Mateus, tem um registro da genealogia dos seus ascendentes. E naquela lista, que muitas passamos os olhos com muita rapidez, porque parece que as genealogias não são muito simpáticas, né? A nossa compreensão. Mas atentamente nós vamos olhar nome por nome e encontraremos nomes que eu particularmente não inclui Deus. Menos você. Excluiríamos Raabe, uma prostituta, Judá, que fizera tão graves atos de pecado. Mas ali no meio daquela genealogia você vai ouvir o seguinte: gerou a Salomão, daquela que fora a mulher de Urias. Daquela que fora a mulher de Urias. Está lá registrado no Evangelho. Séculos depois, embora o pecado tenha sido perdoado, o registro ficou para mostrar que somente a graça de Deus em Cristo Jesus é suficiente para que nós sejamos perdoados do nosso próprio pecado. A ação de Deus, porque ao arrepender-se do seu pecado, buscou refúgio no único que poderia perdoá-lo, no único que poderia apagar as suas transgressões, no único que poderia restaurar. Em Deus, por meio do Messias Cristo. E dali de Salomão, daquele que fora da mulher, a descendência se sucede até que chegue em Jesus, o Filho de Deus, nosso Redentor. Meus irmãos, que retomemos as nossas posições. Deus lhe colocou para fazer algo que você deve fazer, não deve estar. Deus te alerta e te avisa para que você não esteja em determinados lugares, afaste-se deles. Mas acima de tudo, ainda que você tenha feito coisas terríveis, em Cristo você encontra perdão. Não importa o que você fez e quão longe de Deus você esteja, Jesus Cristo te convida e te conduz à presença do Pai, puro lado, perdoado, santo. O Senhor, que nos deu uma história tão bela quanto a de Davi e registrou um momento tão grave do seu próprio pecado. Bendito seja o Senhor que nos mostra quão profundamente nós podemos pecar.
mas também nos mostra quão grandiosamente Ele pode nos perdoar. A nossa vida não tem sentido longe de Deus, fora de Deus. Longe de Deus nós somos aquilo que Davi fez e somos apenas o desgoverno do nosso próprio pecado. Mas em Deus nós somos seus filhos, santos, perdoados, redimidos, que vivem para o louvor da glória do seu Deus. Que Deus assim nos abençoe e nos edifique, em nome de Jesus. Vamos orar, convido-os a ficarem de pé. Eu quero convidá-lo a orar pela sua vida. Eu não sei, talvez você esteja vivendo estágios, desses estágios pelos quais passou Davi. Mas Deus está te chamando hoje a se arrepender e voltar-se para Deus. Não continue. Quebrante-se, volte-se para Deus. Abandone o seu pecado. Restaure a sua vida. Restaure a leitura da palavra em sua vida. Volte-se para Deus. Volte-se para Deus. O mesmo Deus que aguardou Davi, que em Cristo Jesus espera a sua confissão para te redimir. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, eterno e bondoso Pai, nós andamos em terrenos perigosos demais para nós, com coisas que mexem com os nossos apetites carnais. Ó Deus, mas o Senhor, o pecado não tem domínio sobre nós. Por isso o Senhor nos capacita a nos afastarmos do pecado, a buscarmos a Tua face, a santificarmos a nossa vida na Tua palavra, a vivermos segundo o Teu coração, a vivermos em obediência aos Teus preceitos, a no coração a Tua palavra para não pecar contra Ti. Tudo isso o Senhor tem propiciado para que nós, em família, como corpo de Cristo, sejamos edificados, justiça, em amor. Por isso, Deus, tem misericórdia de nós e não permite que sejamos enganados pelo nosso próprio coração. E te suplico pela vida daqueles que, Deus, têm sido e enganados sutilmente, ó Deus, pelas armadilhas do inimigo e de forma imprudente têm se aproximado do pecado e o coração está insensível. O coração, Deus, está muitas vezes, ó Deus, completamente alheio da profundidade, da graça. Misericórdia, quebrante os seus corações e atraia-os, ó Deus, para a sua palavra, para que caiam em si, os seus olhos sejam abertos, despertados para os perigos que, ó Deus, aqueles que estão completamente prostrados, ausentes, omissos, o desejo de amar-te, de buscar-te, ó Pai, de voltar-se para a sua casa com zelo, com determinação, com trabalho, assumir suas, ó Deus, fechando as brechas da sua própria casa, no corpo de Cristo. Desperta aqueles que estão desanimados para vir para a tua, para aprender, para adorar, para te servir, ó Deus, para proclamar as virtudes do teu Filho amado. Resgata e restaura, reaviva a tua obra entre nós, ó Deus amado. Sentimento genuíno e sincero sobre aqueles que pecaram, que precisam de restauração, precisam de perdão, ouvir a tua voz, eu te perdoo, de uma forma clara, ó Deus, que tire todo o peso, toda a culpa, todo o fardo, toda a vergonha, ó Deus, que nos afaste de Ti, o único que pode nos salvar e curar em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe a Tua igreja, fortaleça cada vez mais a sua liderança, os seus pastores e presbíteros, os seus diáconos, os seus líderes, as suas famílias, para que sejam e continuem sendo, ó Deus, coluna e baluarte da verdade. Tem misericórdia de nós.
Não permita que os nossos pés vacilem, que eles escorreguem, ó Deus, nos caminhos da vaidade e da soberba. Livra-nos e poupa-nos, ó Deus, do escândalo. Tem misericórdia de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E meus queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quero agradecer mais uma vez o convite, a confiança da igreja em receber-me. Desde já quero cumprimentar a todos. Precisarei sair rapidamente para ir à igreja ainda para um outro compromisso. Mas fico muito feliz de estar aqui. E minha oração sincera é que a palavra que o Senhor nos trouxe nessa manhã frutifique no coração de todos vocês e seja proveitoso na vida espiritual de vocês. Deus abençoe a todos.